Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Um ótimo dia abençoado a todos vocês. Que o Senhor venha abençoar essa semana. Que Deus venha guardar a tua casa, a tua família, o teu lar. E que o Senhor venha falar ao teu coração no dia de hoje. E que a palavra venha fazer o efeito esperado por Deus. Que você venha entender o que o Senhor tem para falar nesta manhã, conforme a sua necessidade e conforme a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então eu gostaria de estar compartilhando mais um capítulo, mais um versículo bíblico, que é a palavra do Senhor, que se encontra lá em Coríntios, 1 Coríntios, no seu capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 versículo 1 ao 6. Amém? E fala assim a palavra do Senhor Jesus. Tem como título o casamento. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Digo, porém, isto que por permissão e não por mandamento. Amém? Só até aqui, amados. Então aqui nós vemos essa palavra dirigida aos coríntios. O apóstolo Paulo tratando de alguns assuntos na igreja de Corinto, por conta do que estava acontecendo. Embora a igreja de Corinto já tinha recebido a palavra da salvação, a palavra que liberta, a palavra que salva, que transforma, os coríntios ainda estavam vivendo de alguma maneira ainda nas velhas práticas ainda, que não era permissão, que não é aceitável ao nosso Deus, que também nos requer uma transformação a partir do momento que conhecemos a palavra, a partir do momento que nós recebemos a mensagem de Cristo e aceitamos, requer uma nova maneira de viver, uma nova maneira de andar no nosso caminhar, no processo de santificação. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vem tratando esses assuntos na igreja de Corinto, do qual também eram algumas dúvidas dos irmãos de Corinto. Seguia, eu posso, eu não posso, eu posso fazer, eu não posso. Então tudo isso era levado ao conhecimento do apóstolo Paulo. Eles escreviam pedindo orientação, quando nos levava alguns casos às igrejas,
Porém, o apóstolo Paulo no capítulo anterior, ele vai falar que os irmãos estavam expondo os irmãos por conta de algumas situações do qual poderia ser resolvida ali entre eles, e do qual não deveria estar acontecendo entre eles. Mas o apóstolo Paulo vem falando sobre isso, tratando essas questões na igreja de Corinto. E também no capítulo 6, nos versículos finais, o apóstolo Paulo vem falar um pouco também do pecado contra o nosso corpo, que ele trata como o foco a fornicação, que é o pecado direto contra o nosso corpo. O que é a fornicação? A fornicação é uma relação fora das leis do Senhor, fora do casamento, fora da legalidade do qual tem ordenado o Senhor. Então se enquadra na fornicação, diretamente ligado a relações fora do casamento. Então o apóstolo Paulo vem tratando tudo isso, falando que é ilegal, que é imoral, falando que os fornicadores não herdarão o reino do céu, tantos outros também, falando que nós somos corpo, nós somos membro do corpo de Cristo, como no capítulo 6, no versículo capítulo 6, no versículo 15, o apóstolo fala: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Então aqui o apóstolo Paulo também nos instrui que o nosso corpo é santo, templo do Espírito Santo. E aqui, dentro desse assunto, quando chegamos no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai tratar também do casamento. É um casamento dentro da legalidade, dentro dos mandamentos de Deus, que é uma bênção. Que o casamento foi instituído por Deus. Deus não criou o homem nem a mulher para ficar sozinho, mas para viver juntos dentro da ordenância dele, da legalidade dele. Então aqui o Senhor vem nos instruindo na tua palavra. Então chega até o apóstolo Paulo no capítulo 7 e fala. O apóstolo fala: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. O apóstolo fala: olha, bom seria que vocês ficassem sozinhos e servir a Cristo, fazer a obra do Senhor. Bom seria isso. Mas o apóstolo vem falando aqui: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Olha, o apóstolo vem falar: bom seria que vocês ficassem só, mas porém por conta da fornicação, da tua necessidade, case-se. Cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. É os conselhos do apóstolo Paulo. Então, amados, quando nós vemos que nós não conseguimos ficar sozinhos, o apóstolo fala que nós devemos entrar na legalidade, não viver na fornicação, mas sim dentro da legalidade que o Senhor tem nos dado, que é o casamento. E aqui o apóstolo Paulo vem falando para nós: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Amados, um casamento não é feito de aparências. O casamento
não é só uma junção entre homem e mulher, para falar que os dois estão juntos, não. Muitos têm vivido assim, muitos têm vivido numa aparência. E o Senhor, meu amado, instituiu o casamento para que tenhamos, para que possamos desfrutar de tudo dentro da legalidade e da permissividade de Deus na nossa vida. Então o casamento ele tem que ser santo, sem mácula, mas tem que haver, amados, tem que haver o que o Senhor tem ordenado aqui. O marido paga a mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Não adianta, amados, estar junto sem o toque físico. Não adianta, porque a ordenância do Senhor, não podemos fechar os olhos para isso. Hoje, nem muitos falam disso nas igrejas, não vê tratando sobre esses assuntos quanto os casais. Por isso que muitos casamentos têm perecido, muitos casamentos têm sido desfeitos, porque muitas vezes não lemos a palavra e não entendemos e não compreendemos. O apóstolo Paulo também trata, a mulher não tem poder, no versículo 4 do capítulo 7 de 1 Coríntios. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Então quando casamos somos uma só carne, nos tornamos uma só carne, onde a mulher tem um domínio sobre o meu corpo e o marido tem domínio sobre o corpo da mulher, dentro do consentimento mútuo, amados. Temos que entender. E o apóstolo Paulo vem no versículo 5, falando: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicar ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Amados, a palavra fala que devemos buscar sim, jejuar em oração e nos separar nesse determinado tempo, mas também nos instrui que não por um longo período de tempo, para que o Satanás não entre e não tente a cada um de vocês nas suas necessidades. Temos que ter entendimento pleno da palavra, discernir o tempo de buscar e o tempo de estar com teu esposo, com a tua esposa. O apóstolo Paulo está nos instruindo, precisa ter esse tempo, precisa estar junto, para que o inimigo não venha entrar e bagunçar o teu casamento. Muitos casamentos estão bagunçados por conta disso, que muitos querem viver só de jejum, muitos querem viver só de oração, e não dá atenção para o esposo, não dá atenção para a esposa. Amados, é palavra, a palavra de Deus é viva, e toda ela é eficaz para a nossa vida. Temos que buscar sim a presença do Senhor, temos que buscar em oração e em jejum, mas não temos que usar isso como desculpa para nos afastar da nossa esposa, do nosso marido, do seu marido. Isso não tem que ser base, desculpa não. Homens e mulheres, esposas e esposos, tem que cumprir com o teu papel, com o teu dever. É mandamento, é conselho do apóstolo Paulo, é palavra. Quantos estão na ruína no seu relacionamento conjugal? Quantos relacionamentos estão sendo destruídos porque o inimigo está entrando aonde você dá brecha,
Aonde a senhora dá brecha, aonde você dá brecha. Então, amados, essa palavra é uma palavra gloriosa para a sua vida e para a minha vida. O apóstolo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Temos que compreender isso. Que tudo quanto nós faz direcionado dentro da palavra é abençoado. E aqui o casamento também é uma bênção, amado. Dentro dos preceitos bíblicos. O casamento é uma bênção quando você segue e obedece aquilo que Deus está ordenando para a nossa vida. Não vivamos em escândalo. A palavra fala que o leito venha ser um leito sem mácula, sem mancha. É essa palavra, amados. Essa palavra. Não use o teu corpo como forma de chantagem para o teu marido. Não use o teu corpo como forma de chantagem para a tua esposa. Porque você está dando brecha para que o inimigo entre e destrua o teu casamento. O casamento é uma bênção. É uma bênção instituída por Deus, amados. Onde devemos desfrutar dentro da palavra de Deus, dentro dos preceitos bíblicos. Não andando em conformidade com o mundo, não, amados. Viver nos preceitos bíblicos. Aquilo que nos ordena a palavra. E que nesta manhã, amados, a palavra venha adentrar ao teu coração e venha trazer um ensinamento para mim e para você. E que você tenha um casamento abençoado. Que Deus venha tocar no teu coração nesta manhã. Amém? E assim eu deixo essa mensagem, amados, para cada um de vós. Uma ótima semana. Que Deus os abençoe a tua vida, o teu casamento, o teu lar, os teus filhos, o teu trabalho. Amém? Deus abençoe.